noite, Taylor. Boa noite a todos que estão em casa. Bom, a Câmara de Deputados aprovou na tarde de hoje a PEC 32, que trata da reforma administrativa. Como eu já mencionei aqui, inclusive falamos sobre isso ontem, a reforma administrativa é uma das pautas mais importantes do Ministério da Economia, né? Obviamente do governo federal, juntamente então com a reforma tributária. E o objetivo do governo federal com essa reforma é modernizar a máquina pública, reduzindo os custos do Estado e aumentando então a eficiência dos serviços públicos prestados à população. Com essa aprovação na CCJ, o próximo passo da reforma administrativa é então a tramitação dela numa comissão especial que deverá ser criada aí nos próximos dias, que vai então analisar o mérito dessa matéria, para depois então a matéria ser levada ao plenário da Câmara dos Deputados para votação. Depois de toda essa tramitação, a matéria ainda segue para apreciação do Senado Federal. Já que falamos do Senado Federal, né, eu não posso deixar de comentar aqui rapidamente sobre a CPI do Covid. Na tarde de hoje nós tivemos o depoimento da doutora Mayra Pinheiro, que é secretária do Ministério da Saúde, e durante o seu depoimento, quando ela foi questionada mais especificamente sobre o caso da falta de oxigênio em Manaus, ela afirmou que não cabe ao Ministério da Saúde, ou seja, não é competência do Ministério da Saúde, fazer o controle do estoque de equipamentos e medicamentos e que isso é uma responsabilidade direta, né, dos estados e municípios. Nós tivemos, né, novamente um show de inquisição durante o depoimento da doutora Mayra, porém após essa fala da doutora Mayra sobre o caso específico do Amazonas, o presidente da CPI, o senador Omar Aziz, ele afirmou que amanhã, quarta-feira, serão votados 9 requerimentos de convocação de governadores e 12 requerimentos de convocação de prefeitos e ex-prefeitos. Ao que tudo indica, finalmente decidiram ouvir não apenas os apelos de alguns senadores, mas também, né, de grande parte da população que quer saber efetivamente onde foi aplicada toda a verba enviada pelo governo federal aos estados e municípios para o combate à pandemia. Bom, para nós encerrarmos o assunto CPI, pelo menos por hoje, eu não posso deixar de mencionar o absurdo discurso do relator, o senador Renan Calheiros, no início, né, dos trabalhos na comissão hoje. Em sua fala inicial, o relator ele comparou os trabalhos da CPI com as funções do Tribunal de Nuremberg, que foi o tribunal responsável por julgar o alto escalão nazista pelos crimes praticados contra os judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Como vocês podem imaginar, vários senadores se manifestaram contra esse discurso do Renan Calheiros e se seguiu aí uma discussão acalorada que acabou num dado momento sendo interrompida pelo próprio presidente da comissão, o senador Omar Aziz. Após os ânimos se acalmarem um pouco, o senador Renan Calheiros ele finalizou seu discurso com a seguinte frase, abre aspas, não podemos dizer ainda que no Brasil ocorreu um genocídio, mas podemos afirmar, sim, que há semelhanças assustadoras, terríveis, tenebrosas e perturbadoras no comportamento de algumas autoridades que testemunharam aqui na CPI. Fecha aspas. Toda essa fala não gerou revolta apenas dos senadores que estavam lá presentes, mas também do CONIB. O CONIB é a Confederação Israelita do Brasil, que divulgou uma nota de repúdio às falas do relator, dizendo que essas comparações elas são feitas muitas vezes com fins políticos e são um desrespeito à memória das vítimas do Holocausto e seus descendentes. Realmente foi uma comparação bem infeliz, principalmente vinda do relator, que deveria ser imparcial, né, no seu relatório. Bom, agora falando um pouquinho da nossa região, o ministro de Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, ele afirmou que vai estar em Criciúma na manhã da quinta-feira para a inauguração da ampliação do sistema de drenagem urbana do Rio Criciúma, com a implementação do canal auxiliar da Bacia Hidrográfica do Rio. Essa é a maior obra já realizada pelo governo federal aí em Criciúma e teve um investimento total de mais de 23 milhões de reais. O deputado Daniel Freitas vai acompanhar essa visita do ministro, que em seguida vai seguir para Balneário Camboriú e para Joinville para a entrega de outras obras. Bom, essas foram as notícias de hoje. Eu desejo uma boa noite gelada a todos, que eu sei que por aí o frio já chegou e como vocês podem ver aqui ainda segue muito calor.
E amanhã eu estou de volta com mais informações da política aqui no Direto de Brasília.